Nossa, eu tô cego já mesmo, meu Deus do céu, viu? Não é o 3, viu? É onde fala ali, tendo pouca força, foste fiel. Vamos, Jocenei, cadê o Jocenei que sabe ali? Meu Deus, hoje tem dia que tá difícil mesmo, já tô. Vou ter que trazer os óculos mesmo. Meu Deus. Não, só por aí, já achou o Jocenei ali. É no capítulo 2 o quê? É porque me veio agora, irmãos, vendo aí o trabalho, vendo os adolescentes, jovens, eu ia até falar outra coisa, eu sou ruim assim de guardar os versículos. Aí me veio agora, então vamos ver o que o Senhor quer nos falar. Ah, é 3:8, tá vendo? Lembrei. Obrigado, pastor Almir. Capítulo 3, versículo 8. Nos diz assim, ó: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Irmãos, eu estava aqui vendo, né, os adolescentes aí louvando ao Senhor, glorificando, exaltando. Me veio este versículo. Me veio assim, irmãos, a respeito da porta aberta que Deus nos entregou a este lugar aqui, aonde estamos aí ensinando. Ontem, né, estava aqui eu, pastor Almir, irmã Maria, nós estávamos aqui. Meu Deus, irmãos, como Deus tem falado com esses adolescentes e jovens. Por isso, orem por eles, que Deus vai levantar eles poderosamente. Uma geração mesmo forte, uma geração que não se vê, uma geração que não tem medo de ameaças, né? Que estavam falando sobre ali Nabucodonosor, quando ameaçou aqueles jovens. Uma geração que não se vende, viu? Por nada, mas que sejam uma geração com propósito, viu? Toda hora firmando o coração, com propósito no coração, de não se contaminar, para que Deus realmente abençoe. E aqui, irmãos, me veio a respeito disso, tendo pouca força, mas tem permanecido fiel. Irmãos, eu acho tão lindo. Aí depois cantando esse hino que me veio, aquela mulher toda cheia de pecado, veio até Jesus, e Jesus realmente a amou. Por que será que Jesus a amou, hein? Porque viu, irmãos, que ela não tinha nada a oferecer senão os seus pecados. É muito interessante isso, irmãos. Porque quantas vezes eu e você, o pastor Almir também chegou ali comentando, irmãos, que tem muitos pastores aí, até nos Estados Unidos ali, 40% estão entregando seus cargos. Diz que a pressão está sendo muito grande, isso, aquilo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque estão querendo entregar algo, além do que eu e você devemos entregar ao nosso Senhor. Sabe o quê? Os nossos pecados, a nossa pouca força. Eu acho tão lindo, irmãos, que quando aqui Apocalipse é falando para as igrejas, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, e vocês têm pouca força, mas vocês têm sido fiéis. É isso, irmãos, que nós precisamos entender e compreender. O nosso Jesus, irmãos, não está querendo, irmãos, que sejamos realmente coisas que nós nunca vamos conseguir ser nesta carne. Quem falou que eu e você nessa carne podemos dizer, sou forte? O apóstolo Paulo teve que aprender isso, irmão. Porque quando ele ficava assim, mas Senhor, eu estou sem ânimo nenhum. O apóstolo Paulo, ele ficava bravo, irmão, porque ele tinha que dormir. Ele ficava bravo porque ele tinha que descansar.
Ele queria, irmãos, naquele âmbito ali, ganhar almas e mais almas e mais almas. E até que ele entendeu, peraí, com a lei do pecado que habita em mim, que habita nesse corpo, tem que comer, tem que descansar, tem que se alegrar. Porque senão não consegue, irmãos. Senão não resiste. Mais à frente, irmãos, de repente algumas coisas ali que ele ficava assim, Senhor, eu precisava estar mais forte. E a hora que me vejo, eu estou sem força nenhuma. Aí o Espírito Santo falou, Paulo, quando você está forte, você está fraco. Quando você está fraco, aí você está forte. Porque a minha graça te basta. O que é graça, irmãos? Um favor imerecido. Irmãos, olha o que Deus está falando conosco. Deus não está exigindo, irmãos, de mim e de você, coisas grandes. Deus jamais vai exigir de mim e de você, irmãos, que você esteja 100% forte nessa carne. Não, irmãos. O que realmente a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que você seja fiel. Fiel no quê, irmãos? No pouco. Lá vem um puxãozinho que eu estou tomando aqui. Fiel no pouco. A pessoa, se Deus falar, escuta, eu preciso que você seja fiel no muito. Aí, irmãos, ia arder a costa nossa. Mas Ele quer que você seja fiel no pouco. É aqui, irmãos, nessa tua pequena força. Qual a nossa desculpa, irmãos? Eu estou tão fraquinho. Aí que você está forte. Eu estou, irmãos. É aí que a graça te alcança. É quando você reconhece que você está fraco. É quando você reconhece que você não tem nada a oferecer ao Senhor, a não ser os seus pecados. E não é isso que Jesus quer, irmãos. Hein? Se Jesus é o Salvador, se Ele é o médico, irmãos, o que Ele mais quer é que você chegue a Ele e apresente o quê? Quais as suas enfermidades? Traga para mim. Quais as suas fraquezas? Converse comigo. Fale comigo. Que daí Jesus, irmãos, realmente tem poder de curar. Jesus tem poder de perdoar. Porque, irmãos, já pregamos aqui sobre essa mulher adulta que eu faço alusão, que ela saiu procurar onde está Jesus, porque ela agora queria adorar aquele que a amou, mesmo ela estando em pecado. É tão lindo, irmãos, quando eu e você conseguimos compreender isso. E aí vem esse versículo e fala tão assim, irmãos, Ele colocou uma porta aberta diante de nós, que ninguém pode fechar. Mesmo na nossa pequena força, nós devemos de nos mostrar fiel. Fiel no quê, irmãos? No pouco. Ontem falei com os jovens. Escutem. Esse fiel no pouco é tão maravilhoso, irmãos. Vamos pôr o que é esse pouco. O pouco que poderíamos aqui, irmãos, enumerar, o pouco que eu posso dar ao Senhor, a minha adoração. O pouco que eu posso dar ao Senhor, irmãos, a minha oração. O pouco, irmãos, que eu posso dar ao Senhor, vir nos cultos. O pouco que eu posso dar ao Senhor, irmãos, ofertas. O pouco que eu posso, irmãos, colaborar com esse pouco, irmãos. E daí Jesus fala, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Olha, irmãos, como o evangelho da graça é tão maravilhoso, até nesse aspecto, irmãos. No pouquinho que eu e você possamos fazer, irmãos, na obra de Deus, o pouquinho, até simples catar um papel do chão, ou então, irmãos, ajudar a manter as portas abertas. Sobre esse pouquinho você fala, mas é tão pouquinho que eu faço. Mas você tem mostrado fidelidade, irmãos, nesse pouquinho. Fique tranquilo que no muito
eu te colocarei. Deus, ele olha assim e fala, olha, se aquele pouquinho, aquele irmão, aquela irmã tem se mostrado fiel, eu vou entregar coisas grandes a eles. Olha o que Deus está falando aqui para nós agora como igreja Nova Canaã. Sabe, sobre este pouquinho, que é pouco, irmãos, que nós fazemos. Mas se nós não mostrarmos fiel a esse pouco, irmãos, Deus vai nos colocar coisas grandes, maravilhosas. Vai entregar a nós, irmãos, coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração. Entende, irmãos? Nós precisamos amar as pequenas coisas, irmãos. Nós precisamos amar, irmãos, quando realmente podemos entender, peraí, aquilo ali é uma coisinha tão simples. O evangelho é isso, irmão. Ontem veio aqui um jovem neto do Uriel, e ele até vendo tudo ali, ele foi, depois dei carona para ele. Eu preciso começar a vir. O que é isso? Como Deus falou hoje, pastor. Como Deus ensinou. Quanto que eu aprendi, irmãos. E daí eu falei para ele, escuta, Daniel. Entenda uma coisa. Se você quer pegar, prega o evangelho simples, que é o que o povo está com sede. Jesus, irmãos, falei para ele, Jesus, Daniel, ele podia pregar coisas tão profundas. Ele pregava, irmãos, algo simples, que sacia a sede da alma, que realmente é o que o povo está precisando ouvir. Irmãos, quantas vezes eu falei até para ele usar uma experiência. Eu lembro que quando aí de jovem eu tinha ali 15, 16 anos, irmãos, tinha uns livros eu não sei se é Otmani, não sei o que, sabe, umas coisas tão profundas. Comecei a viajar, nunca gostei de ler, e comecei aquilo. Irmãos, eu tive um pesadelo, sabe, porque eu comecei a sair, irmãos, do simples. Já estava querendo começar a levar também até para os jovens, de repente eu dava essa oportunidade na casa de oração, eu falava, eu queria, e eu vi que eu fiquei gago aquele dia, depois tive um pesadelo, aí lá o que eu fiz com aqueles livros, nunca mais li, e depois foi até assim, irmão, tudo bem que até eu peguei, meio assim, doutor, vem, você lê o livro tal, eu fico meio assim, por quê, irmão? Tamanha foi a repreensão que recebi, porque, irmãos, o que nós precisamos entender é isso. Nós temos pouca força, irmão. Alguém aqui tem bastante força? Deixa eu ver. Seja sincero. Temos pouca força, irmãos. Mas seja fiel nesse pouco, irmãos. Não é bem mais fácil, irmãos, ser fiel no pouco? Quando Jesus ali chegou e falou que para um deu 10, para outro deu 3, para outro deu 1. É isso, Jocenei? 5, 2 e 1. Está vendo? Ainda bem que está aí, irmão Jocenei. Viu? Aí aquele que recebeu 1, irmão, o que ele fez? Não foi fiel àquele 1. Pegou, bom, esse pouquinho eu não vou fazer nada. Entregaram isso aqui para mim, 1, outro lá entregou 5 para 2. Para mim entregou 1 só. Então, já que é pouquinho, deixa esconder, guardar ele e acabou. Só que ele esqueceu um pouco que Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. A capacidade dele era 1. Acho que Deus não deu 5. Então, não se alegre se Deus olhou que a sua capacidade é 1. E eu acho tão maravilhoso aquele estudo, irmãos. Porque a Bíblia fala que a mesma coisa que Deus deu, que deu 5, falou, olha, viu? Eu te dei 5, você granjeou outros 5. Olha, você foi fiel, sobre muito te colocarei, entra no repouso do teu Senhor. Aquele que recebeu 2, Deus falou a mesma coisa, te dei 2, você granjeou outro, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no repouso. Está vendo? Deus aqui está falando bem claro, irmãos, que não é a quantidade, que não é a quantia. E olha que algo interessante, não fique se gabando, não, se achando porque você recebeu 5, porque era a tua capacidade.
Agora aquele que ganhou um, Yasmin, ficou meio beiçudão, enterrou, guardou. Aí olha, e você que ganhou? Ah, eu sempre soube que o Senhor é um Deus duro. Eu fiquei com medo, eu escondi. Está aqui, o Senhor me deu sim, um, está aqui sim. Não é que Deus falou para ele? Servo mau, infiel. Devia ter dado esse dinheiro aos banqueiros para não ter rendendo juros. Mandou ele para as trevas exteriores. Olha o que Deus está falando, irmãos. É o pouquinho que você faz, hein? É o que Deus deu para nós. E se alegre por isso, irmãos. Eu prefiro ser aquele que ganhou um só, que o que ganhou 5, mas teve que ralar mais. Hein? Eu fico tão contente quando eu vejo assim, aquele ali, Deus está entrega mesmo, Senhor. Entrega. É a capacidade dele. Mas quando aí de repente eu vejo alguns irmãos, no pouquinho. O que é o pouco? Irmãos, por isso que eu estou falando, irmãos, se preparem. E nós vamos ter uma geração aqui forte. Olhem, porque até eu estou aprendendo. Até eu estou. Viu? Falei para ele, sabe o que é o pouco? O pouquinho que vocês podem fazer? O pouquinho, que já é muito pouquinho, é vir nos cultos. É muito pouquinho isso, irmão. 1 hora e meia, é pouquinho. Aí já tome lá, né? Sobre Sansão, aprenderam sobre lá Esaú. Quantas coisas estão aprendendo? Que Esaú trocou a bênção de Deus por um prato de comida. E aí estão aprendendo tudo isso. Então, irmãos, o pouquinho. Vamos ser fiel nesse pouquinho que Deus nos tem dado, irmãos. Tendo pequena força, você tem demonstrado fidelidade. E por isso, Deus tem colocado uma porta aberta diante de ti, que ninguém vai poder fechar. Toma posse disso, meu irmão, minha irmã. Se você mostrar essa fidelidade, olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Então muitas vezes você questiona isso, por aquilo, daquilo, porque não está daquele jeito, porque olha o que Deus está falando, porque você não tem demonstrado fidelidade ao pouco que tenho colocado nas tuas mãos. Se fosse muito, você poderia questionar, mas eu coloquei o mínimo. E o que eu espero é fidelidade neste pouco. Para que eu possa abrir uma porta diante de ti, que ninguém vai poder fechar. Olha que coisa linda. Ninguém vai, olha, se a gente ser fiel nesse pouco, Deus falando que vai abrir uma porta e ninguém vai fechar. As demais religiões não colocam, olha, quanto mais você oferecer, quanto mais você ofertar, mais as portas vão se abrir. Aqui Deus está falando, seja fiel no pouco. Coloca o versículo de novo aí. Te colocarei. Olha aqui, irmãos, conheço as tuas obras. Deus conhece tudo, irmãos. Olha que coisa linda, nada está oculto diante desse nosso Deus. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis que eu farei, olha aqui, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem crentes, judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha como Deus fala.
Para quem que Deus está falando? Olha que Deus falou, fique tranquilo. Está sendo humilhado, está acontecendo isso, está acontecendo mais aquilo. Muitas vezes as dificuldades, os problemas, a despesa não está como você queria, mas ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o pouquinho que tenho colocado, na tua pequena força, tu tens se mostrado fiel, por isso que essa porta ninguém vai fechar. E mais uma coisa, eu vou bradar a toda a sinagoga de Satanás, a esses que se dizem cristãos e não são mentirosos, mentem. Eu os farei que venham e prostrem diante de ti. Saiba só para quê? Para que eles escutem. Esse aí, na pequena força, mas eu amo ele, eu amo ela. Que gostoso escutar isso, irmãos de Deus, não é? E de tudo isso, resumindo a mensagem, de quem Deus falou tudo isso? Quem tem pouca força, mas é fiel. Para quem Deus falou tudo isso? Para aquele, irmãos, que olha as mínimas coisas e fala: Senhor, eu sou capaz de realizar essa mínima coisa. E eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter me entregue isso. Eu vou realizar. É uma igreja assim, irmãos, que Deus quer. É uma igreja assim que reconhece os pecados. Preguei já aquela vez, irmãos, que quando Jesus estava no culto de Simão, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo nos conforme. A cúpula religiosa, o clero todo estava ali, irmãos. Jesus estava ali, os apóstolos também. Mas Jesus calado. Jesus só abriu a boca a hora que entrou quem? Quem tinha pecado, quem tinha pouca força. Mas venho para adorar. A igreja precisa entender isso, irmãos. Na nossa pequenina força, mas se mostra fiel. Não queira, tem alguns que falam: eu só vou servir ao Senhor quando eu estiver bastante forte. Eu só vou servir ao Senhor quando realmente verem que eu estou forte e entregarem bastante coisas para mim fazer. Está errado, irmãos. Totalmente errado. Esse que Deus falou assim: eu quero que todos escutem. E é Deus falando: eu vou gritar bem alto. Eu amo ele, eu amo ela. Para vocês aí, é esse que eu amo. Por quê? Tem pouca força. E não é assim, irmãos. Jesus, o apóstolo Paulo, acho que em capítulo 2 mesmo. Veja, irmãos, ou no capítulo 1, acho, no final. 1 Coríntios ali. Vede, irmãos, na vossa vocação, que não foi os grandes, nem os sábios, nem os entendidos que foram chamados. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para que sejam bênção nas mãos do nosso Deus. Igreja, vamos então entrar nesse ritmo, hein? Somos as coisas desprezíveis, irmãos, que Deus nos escolheu, para que todos possam dizer, para que toda a sinagoga de Satanás possa falar: olha, eles são fracos, eles são falhos, eles não têm força, mas eles têm o amor de Deus sobre a vida deles. E o que nós precisamos, irmãos? Hein? O amor do nosso Deus. Deus nos amando, irmãos. Ele já deu prova disso. Ele nos amou quando era pecado, de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Imagine agora, irmãos, depois de ter aceito a Jesus,
Depois da nossa pequena força, hoje eu vou adorar. Hoje eu vou dobrar o meu joelho, Pai. Hoje eu vou colaborar na tua obra. Senhor, eu não faço quase nada, mas o pouquinho que o Senhor tem me entregue, Senhor, eu quero fazer. Deus fala, opa, fique tranquilo, porque o meu amor está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?